ideias estão em todo lugar. As ideias você encontra por onde você passa. Você vai na padaria de manhã, lá tem uma história. Você olha para o sapato de alguém, um sapato amarelo de camurça, você pode ver uma história ali. Você... Puxa, até vendo as moedas de um comprador de ônibus, você pode encontrar uma história incrível. A grande questão é, o que fazer com essa história? Quer dizer, puxa, você tem uma ideia incrível, uau, a melhor ideia do mundo. E agora? Existem muitas grandes ideias que são escritas e fazem filmes e animações que simplesmente não ficam tão boas. E a gente se pergunta, né, por quê e como fazer uma ideia, construir uma ideia em uma história de forma que fique boa. A primeira pessoa que começou a pensar sobre isso foi Aristóteles. O questionamento dele era, né, por que algumas histórias funcionam, duram milênios, as pessoas assistem, veem óperas e interpretam e elas continuam, e outras simplesmente são esquecidas. Observando um pouco as histórias que funcionavam e as que não funcionavam, ele encontrou padrões nas histórias que funcionavam. Então ele escreveu um livro, que é A Poética, de Aristóteles. E mais recentemente, um outro cara, chamado Sitfield, escreveu um livro chamado Manual do Roteiro, que pega a ideia de Aristóteles e transpõe ela para o mundo do cinema e do audiovisual. Essencialmente, o que o Sitfield fala que o Aristóteles também viu. A história tem 3 momentos. Um momento de apresentação, em que você conhece o mundo do personagem, conhece aquele universo, o que acontece, o que não acontece, como ele se sente. E depois que você entende muito bem como tudo funciona, você é levado a um ponto de virada, onde o personagem sai da zona de conforto, onde um momento em que alguma coisa muito marcante acontece que muda, dá uma reviravolta na história. E aí a gente vai pro segundo momento, que é o momento de tensão, um momento de conflito, que o personagem tá buscando alguma coisa, que ele tem que resolver um grande problema, em geral o problema criado por aquele primeiro ponto de virada. E aí, quando o conflito está no seu ápice, acontece o segundo ponto de virada, que é a resolução do conflito, que leva ao terceiro momento e último, que é a conclusão. Nesse sentido, um outro cara chamado Joseph Campbell teoriza a ideia da jornada do herói, que essencialmente passa por esses 3 momentos. Enfim, de uma forma mais detalhada, ele divide isso em 12 etapas, né, como um relógio. O herói sai de um status quo, um mundo real, um mundo comum, vai para um mundo de aventura, um mundo fictício ou um mundo fora do comum dele e retorna a esse mundo. Essencialmente a mesma ideia. O que acontece? Não necessariamente precisa ser assim. Isso foi pensado porque em geral funciona, mas quantos filmes a gente já viu que são assim e não funcionam, não é mesmo? A questão é, cada um vai criar um roteiro e uma história e escrever um livro de uma forma muito própria. E é muito importante entender esses fundamentos, que são os fundamentos da narrativa clássica, porque a partir deles a gente pode desdobrar coisas novas. Então, por exemplo, quando eu comecei a pensar sobre Quasar, a animação, a ideia veio de uma coisa incrivelmente nada a ver. Como o cara da padaria ou um cobrador de ônibus. Eu tava no meio de uma aula e desenhando, anotando umas coisas da aula, desenhando, ouvindo o pessoal apresentar trabalho, e alguém disse aquela coisa de carne representada por aquela coisa de luz. Era uma aula sobre tecnologias, internet e tudo mais. E, putz, naquele momento, somou aquele trecho despretensioso falado por alguém com um incômodo meu. Um incômodo que vinha de que todas as histórias que eram feitas até então, assim, que eu via pelo menos, tinha acesso, que falavam sobre internet e conexão, eram histórias que abominavam isso. Em geral, o personagem que tinha acesso a um celular, a um tablet, era aquele personagem alienado, enfim, não vivia a vida de forma plena. E na verdade isso me incomodava porque a internet dá a possibilidade de ver muito mais coisas, de se conectar com pessoas que você não se conectaria se ela não estivesse lá. E, puxa, você também já deve ter tido um amigo que você só conheceu pela internet. E era uma pessoa que era tão conectada a você, às vezes mais conectada a você do que uma pessoa de carne e osso. Então, isso me incomodava. E quando ele disse isso, eu pensei, puxa, é isso. São 2 personagens de carne que se encontram em forma de luz. E assim nasceu Quasar, que é uma história sobre 2 pessoas que só se conhecem através desse mundo da internet, mas é uma forma de mostrar
como os dois crescem juntos a partir disso, sabe? Então, beleza, eu já tinha aí uma premissa inicial do que seria a história, né? Como a gente trabalha ela? E aí eu fui pensando, né? Puxa, eles têm que crescer juntos, eles têm que viver juntos. E aí eu fui, tá, mas quem são eles, né? Então a gente pensa na profundidade dos personagens, como eles vão encaminhar a história. É muito importante pensar na motivação. Então a minha motivação era mostrar para as pessoas que a internet pode ser boa e eu precisava de personagens que impulsionassem isso, né? Então eu acabei pensando na Belle e no Diego. E os dois têm sonhos em comum e acabam fazendo com que esses sonhos unam um ao outro, mesmo que não fisicamente, né? Mas os dois se unem de certa maneira. Então, se perguntem, nessa ideia que você teve, ou nas 1000 ideias que você já pode ter, ou pode vir a ter, o que importa? O que nela te incomoda? E o que você pode fazer dentro dela para mudar as pessoas ou para emocionar as pessoas? O que é mais importante? Encontre a essência da história e a partir dela comece a escrever. E escreva da sua própria maneira.